nós vamos dar acabamento na parte do meio da renda. Se você possuir a máquina overlock, você pode costurar. Lembre-se que você costura sempre direito com direito. Pode costurar na sua máquina overlock, mas hoje eu ensinarei esse curso todo na máquina doméstica e ainda ensinarei a vocês a fazerem posteriormente o custo desta peça, para vocês verem como é viável fazer essa linda lingerie apenas utilizando uma máquina doméstica. Não precisa esticar a renda, se precisar levante o pedal da máquina e continue costurando. Faça o retrocesso. Olha, observe que se você esticar, ela não vai arrebentar. Então, a sua linha, o seu ponto da máquina tem que estar com um ponto bem regulado. Agora, mude para o ponto zigue-zague e iremos fazer apenas um acabamento nas extremidades. Uma lateral está pronta. Fica parecendo um overlock. Você tendo capricho e cuidado, fica parecendo um overlock. Agora, iremos fazer o mesmo processo no outro lado. Mude novamente o seu ponto para o ponto reto. Ajude a sua máquina atrás para começar a costurar. Segure firme atrás e continue costurando. Não precisa esticar a renda, simplesmente ajude a máquina a costurar. Faça o retrocesso. Já vire, mude o seu ponto para o zigue-zague e faça o acabamento nas extremidades. Pronto, outra lateral já fechada. Pode esticar que o seu ponto não irá arrebentar. Se arrebentar, você precisa de olhar qual o problema da máquina. Observe agora o elástico de bico. Esse é o lado direito, o bico para fora. Então, fica-se bico do elástico para fora. E vamos colocar o ponto zigue-zague no meio. E iremos costurar esticando 1 centímetro de elástico. Estique apenas o elástico, não precisa esticar a renda. A sua costura está sendo passada no meio do elástico e faça o retrocesso. Observe como ficou a costura. Retire da máquina. E agora, faça o mesmo processo na parte da cava. Comece costurando onde iremos encaixar o colchete. O zigue-zague fica posicionado no meio. Faça o retrocesso. Estique aproximadamente 1 centímetro. O seu bico de elástico está com o lado direito voltado para cima. É esse lado aveludado. Faça novamente o retrocesso. Agora, iremos encaixar esse lindo acessório dourado, que será colocado na parte das costas do sutiã. Encaixe, introduze a renda dentro do acessório e iremos passar uma costura nessa posição. Regulo o meu ponto para o ponto reto. Irei fazer novamente a costura, arrematando. Esse acessório
Se você quiser fazer novamente a costura, vire e faça a costura. Quanto mais reforçado, o seu sutiã ficará mais seguro. Corte, tire da máquina, retire os excessos de elástico, de linha. Agora iremos fazer o outro lado das costas. Estique 1 centímetro. Somente o elástico. Faça o retrocesso. Viu? Novamente eu irei mostrar. O seu elástico fica com o lado aveludado para o lado de cima, ou seja, a parte que fica em contato com a nossa pele é a parte fofinha, não é a parte áspera. Sempre medindo 1 centímetro. Corte agora os elásticos que sobraram. E nós iremos agora introduzir a nossa base no acessório. Agora, mude para o ponto reto e faça essa costura. Para dar acabamento, faça várias costuras para que seu sutiã fique bem reforçado. Olha que lindo! Nossa costura está perfeita. Como eu tinha falado, esse gripi, ele é estreito. Então, a gente precisa de duas palas desse gripi. Nós vamos unir para a gente poder sobrepor ao bojo. Iremos fazer essa costura na máquina doméstica também. Então, você une colocando as duas partes para o lado direito. Faça um retrocesso e vá fazendo as curvinhas. Acompanhe a curvatura dos bicos da renda. Se precisar, levante o pedal da máquina, utilize a pinça e faça toda a costura. Agora, se você possuir gripi do mesmo tamanho, mais largo, você não precisa fazer esse processo. Ao final, dê o retrocesso. Pronto, o nosso gripi, a nossa pala frontal está pronta. Agora, iremos encaixar as costas ao gripi. Nós precisaremos fazer uma costura com ponto de franzir, para que ela possa encaixar nessa pala das costas. Com ponto de franzir mais largo, agora puxe apenas uma linha e vá franzindo. E observe se a sua costa encaixa nessa pala frontal.
Se o tamanho tiver ideal, podemos começar a costurar. Encaixe na máquina, mude para o ponto reto, tire do ponto que foi dado o acabamento de franzir, mude para o ponto 3. Vamos abrir mais um pouco e vamos fazer toda a costura. Encaixamos as extremidades, faça o retrocesso. Ficou do tamanho ideal, costa e pala. Para você que não sabe o que é ponto de franzir, esse é o ponto 0, que não costura. A partir do momento que você vai aumentando o seu ponto, o ponto certo de franzir é o maior que você tiver na sua máquina e no ponto reto. Observe que você já está fazendo franzido. Pronto, agora iremos fazer o processo que a gente fez no outro. Deixo na posição para poder encaixar a pala. E vou começar a costurar e distribuir o gripe de acordo com a necessidade das costas. Tirei o ponto de franzir, coloquei no ponto normal e vou continuar a costurar. Olha, se precisar, desfaça um pouco o franzido até a pala das costas encaixar na pala frontal. Encaixou perfeitamente. Pode fazer o retrocesso. Para essa costura não ficar feia, se você tiver a máquina overlock, você pode fazer a costura na máquina overlock. Mas a gente que está fazendo somente nessa máquina doméstica, nós iremos utilizar esse viés taquara e nós iremos sobrepor essas costuras costure pelo lado do gripe para você rebater pelo lado da renda. Pode cortar, tamanho essencial. Olha, costuramos pelo lado do gripe, corte os excessos, para que na hora que a gente for virar o viés, a gente possa tampar essa costura. A gente passou o viés assim, nessa posição. Agora, vamos rebater sobre a renda de lycra. Comece costurando com arremate. Abra toda a sua peça. E faça a costura bem na extremidade. Aqui a gente pode fazer um acabamento final, fechando a extremidade do viés. Podemos fazer o mesmo processo na parte de cima. Eu fiz a experiência com esse sutiã de colocar barbatana nessa parte lateral. Não ficou bem, porque a barbatana ficou enrolando. Então, eu achei melhor não colocar a barbatana, que significa a paleta.
somente o viés para tampar a costura. Vamos fazer o outro lado, do mesmo jeito. Costurando pela parte do gripe. Repare que nós estamos costurando sobreposto as duas partes, do gripe e da renda. Tampe toda a costura que está embaixo. Faça o corte. Retire os excessos. Corte atentamente para que você não corte o sutiã. E nem cortar o viés. E agora nós vamos abrir a peça e você vai virar o viés. Virar o viés e costurar para o lado da renda. Olha, observe que se você não esticar bem, a peça fica enrugada. Então, deixe toda a peça esticada, para que quando você passar a costura, o seu viés fique completamente aberto. Mesmo processo para arrematar. Feche o viés na parte de cima. E feche o viés na parte de baixo. Pronto, iremos limpar agora o sutiã. Olha que acabamento maravilhoso. Corte os excessos, excesso de viés, excesso de linha. Limpe todo o seu sutiã. Eu esqueci de colocar novamente a etiqueta. Se você possui a sua marca, já coloca a etiqueta para você dar um valor agregado à peça. E sobreponha essa pala sobre o sutiã. Agora, simplesmente falta colocar a alça do sutiã.